Nem entrando especificamente no Zubeldia, mas eu acho que pensando de uma forma mais macro, eu acho que são perguntas que poderiam ser feitas. Se a gente tiver insucesso... Porque assim, são cenários que todo mundo pode prever. Ser eliminado no Paulista, a chance é maior ou menor? É a maior. Só um vai ser campeão do Paulista. Todos os outros vão ser eliminados. Sim. Os grandes e os pequenos. Tá, vamos cair no Paulista, a gente vai trocar de técnico? Não, se a gente tá vendo que um trabalho é decente, é bem feito, o São Paulo cai no Paulista por um pênalti mal marcado pro Palmeiras. 1-0. Tinha sido a última derrota anterior até essa derrota, coincidentemente, pro Palmeiras agora. Então assim, vai demitir todo mundo por causa disso? Se você for só no resultado, o São Paulo merece ser campeão sempre, óbvio. Mas não é só isso que pode balizar uma análise de um dirigente profissional. Eu entendo quem tenta segurar e sair dessa curva de demissão de técnicos, porque a gente acaba sempre rodando pelo mesmo lugar. Eu acho não, eu tenho certeza. Louvável o trabalho. Aí a galera que tá acompanhando, sim, mas no jogo aberto você falou que o Zubeldia tinha que cair. Sim, eu falei por quê? E acredito que isso foi um grande erro por parte do São Paulo e da comissão técnica. Aí eu vou explicar por quê. Quando estávamos massacrando o Zubeldia, eu não vi nenhum diretor indo na imprensa defendendo o treinador. Eu não vi também o treinador dando explicação sobre o momento do São Paulo. Era jogo após jogo falando de... Agora, hoje, eu vejo o Zubeldia, e isso também eu falo que é louvável, porque demonstrou humildade, ele acatou, só que hoje o quê? Quando você pergunta por que o Luca entrou no jogo, ele falou, porque o treino dele tá assim de admirar. Então, hoje nós sabemos o quê? Que o cara vai jogar se o cara treinar bem. O Rian não tá entrando. Por que não tá entrando? Porque provavelmente o treinador tá vendo que não tá preparado. Então eu tenho minha linha de raciocínio. Mas eu prefiro acreditar no Zubeldia. Pelo que eu tô vendo e pelo momento que ele lançou os jogadores. Lançou o Lucas Ferreira, o menino arrebentou. Lançou o Luca, o menino decidiu um empate na Libertadores e foi uma das principais, mudou pelo menos a cara do jogo contra o Grêmio, que tava perdendo de 1-0. Entendeu? Quem mais que ele colocou ali? O Matheus Alves. Matheus Alves. Lançou no momento que o menino deu conta do recado. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele realmente é treinador e eu não sou treinador. Então eu não posso falar mal e nem querer a cabeça dele. Por isso que é o meu total apoio e acho top o trabalho dele. Porque eu vejo um São Paulo de uma maneira na Libertadores e um São Paulo de outra maneira no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá remando no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, ganhou, empatou, tá bem. Mas isso não é ruim? E assim, não é pra ficar ligado no Brasileirão também? Tem que ficar ligado, porque o Brasileirão, todos os seus adversários, ou vai estar lutando pela zona de rebaixamento, ou pela Sul-Americana, ou pela Libertadores, ou pelo título. Enquanto o quarto colocado da Libertadores não vai estar lutando por nada. Então, pelo menos tem um desafoguinho. Agora, o Campeonato Brasileiro, você não pode, que nem ganhou de 2-1, ótimo. Mirassol sábado, tem que ganhar. Nem que seja de 0-0. Tem que ganhar. Por quê? São concorrentes que, no início, o pensamento desses concorrentes era o quê? Não cair. Então, o São Paulo, como time grande, ele tem que, pelo menos, estar ali no meio da tabela. Por quê? Vem um insucesso aí na Libertadores, ele consegue, pelo menos, brigar pelo quarta colocação, sexto, o que dá a classificação para Libertadores. Se tiver muito longe, é complicado sair. É complicado. Então, precisa ligar o alerta. Eu acho o Zubeldia um treinador comum, com virtudes e defeitos. Ele não é uma porcaria, ele não é um problema para o São Paulo, mas está longe de ser um genial treinador. Então ele tem virtudes e tem defeitos. Acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o grupo. Nesse começo de ano, eu acho que vale o São Paulo passar por testes, porque ele decidiu pelo quarteto, e o quarteto tem muita qualidade técnica, né? Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Porém, eu acho que esse quarteto ele vai ser importante em determinados cenários. Então, ele teve um desafio contra o Guarani em casa, o primeiro jogo dos titulares na temporada, muita gente ali sofrendo fisicamente ainda. Depois ele tem um teste melhor ainda contra o Corinthians. Oscilou na partida, né? Termina mal o primeiro tempo e aí tem um segundo tempo muito bom. E depois ele vai para o clássico contra o Santos
Mais um desafio num contexto completamente diferente e esse mesmo quarteto não respondeu. Significa que ele é ruim? Não. Mais uma vez, repito, eu acho que ele vai ser importante em determinados cenários. O grupo do São Paulo muito forte, e não de hoje, já tem um time forte há algum tempo, né? Só que chega e morre na praia, infelizmente. Mas eu acredito muito, ainda tenho aquela esperança que nosso torcedor sempre tem, a gente acredita muito nesse grupo. A gente tem uma política e uma mentalidade de sempre trocar o treinador. Eu sou contra, né? Que a gente tem muitos demonstrativos que não é o treinador. A gente tá 13, 15 anos sempre trocando e não é, mas a gente aqui no Brasil tem essa política de trocar e às vezes um sangue novo pode mudar, e eu sou contra. Mas que realmente a gente está numa fase complicada e que o time não tem uma consistência de 6, 7 jogos, né? Porque o time quer ser campeão, ainda mais no campeonato longo como esse, tem que ter uma sequência vitoriosa. Você vê por nós, foi tricampeão brasileiro, a gente teve sequências longas de vitórias. Então acho que o time não passa isso para nós. Vai ganhar 7 jogos consecutivos, 8 jogos consecutivos, é difícil. Já faz tempo que tem esse projeto de colocar um treinador e o Jardine era esse modelo. Só que eu sempre gostei muito do modelo de administração do Raí, eu sempre gostei muito, né? Acho que até ele foi injustiçado muitas vezes, mas acho que um dos grandes erros do Raí, como diretor esportivo do São Paulo, foi apressar o André Jardine como treinador. Eu me lembro da demissão do Aguirre, faltando 5 rodadas para acabar, o São Paulo até chegou a brigar pelo título, e aí o Jardine foi, e o Jardine pegou o time na pré-Libertadores. Era um campeonato para se classificar para a fase de grupos, tranquilo e tal, e o São Paulo, cara, essa mudança, o Jardine não conseguiu e tal, e o time foi para pré e foi aquele vexame, né? Sim. Cair na pré pra mim é vexame. Pro Tadieres. Pro Tadieres. E aí o Jardine foi limado. Foi, cara, assim, foi jogado aos leões, muito jovem e tal. Uhum. Então, faz tempo que o São Paulo busca esse profissional para se ter ali na base, meio que sendo trabalhado para assumir o time um dia. E aí você tem que ter um trabalho forte de base, que hoje não é... São Paulo não é mais referência, né? Você vê, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem um trabalho que tá legal de base. Palmeiras. Também, é incrível. É incrível. Tá e o Seabra, que hoje é técnico do Cruzeiro, é um profissional que veio da categoria de base. Passou lá também no... Chegou em alguns momentos a ser um step ali momentâneo, quando demitiu um técnico antes da chegada formado, né? Em casa, né? E o São Paulo tenta isso já desde a época do Jardine. E agora a bola da vez é o Barcelos. A formação do treinador ela é bem mais complexa do que a formação do jogador, porque cada categoria ela pede de você, ela exige de você certas metodologias e certos resultados. Quando a gente fala do sub-20, que é a categoria mais próxima do profissional, realmente é o mais perto que você vai chegar de treinar o profissional, mas ainda não é treinar o profissional. Você ainda necessita trabalhar com os jogadores algumas coisas que no profissional não vão acontecer. Então, você vai ter uma situação de educativa e lúdica, que ainda assim lúdica no sub-20, que não vai existir no profissional. Então, essa formação, esse VaptVupt, sair do sub-20 para o profissional, ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser feita, não só no São Paulo, em qualquer clube do mundo. Pode acontecer, se o treinador estiver focado nisso, então ele vai começar a trabalhar pensando no que ele vai fazer no profissional. E aí, é um período bem complexo, porque você tem uma gestão de elenco muito diferente. Você tem que pensar que no sub-20 você está trabalhando com jogadores que estão chegando, jogadores que estão indo embora. Você sabe quando eles vão embora, você sabe quando eles vão chegar. Você sabe que existe uma hierarquia etária para ser seguida. Muitas vezes você vai definir pelo físico do jogador alguns jogos, você vai definir pelo prospecto, pelo teto. Pô, tem um menino que ele está abaixo dos demais, mas o teto dele é mais alto, eu preciso usar, porque eu preciso alavancar esse teto dele, o resultado não é o mais importante ainda. Forçar ele a pegar no teto. Preciso dar aquele famoso Passat a álcool, né? Você tem que fazer esquentar um pouquinho, então você tem que forçar esses meninos às vezes o menino, pô, tá sofrendo, tem que ser forçado, não interessa. Tô perdendo os jogos porque o meu atacante, eu tenho um driblador nato aqui no meu time e ele não tá rendendo. Não interessa, vai continuar, porque você precisa forçar ele a chegar nesse nível de desafio e com esse desafio aprender o seu jogo. Então, errar e corrigir. Então isso faz parte, é diferente do profissional. No profissional, embora não tenha sido assim, né? O cara erra 3, 4, 5 jogadas, você pode sacar e colocar outro, contratar outro, comprar outro jogador, enfim, não é assim que funciona no São Paulo. A gente tem jogador que erra 4, 5, 6, 7, 8 mil jogadas e continua sendo escalado. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante.
quantos e quais jogadores o São Paulo busca como reforços a partir da chegada de Hernan Crespo? A resposta, 3 novos jogadores. E olha que eu nem estou contando o dinheiro, que já foi inclusive anunciado, apresentado e estreou. São Paulo ainda quer 2 atacantes de velocidade para atuar pelos lados do campo e mais um meio-campista. E é legal destacar que a pessoa do São Paulo que me passou essas informações, eu tinha perguntado se esse jogador do meio-campo era um meia. A pessoa falou, escreva meio-campistas ou fale meio-campista, até para você não errar. Fiquei com a impressão de que tá mais para um volante do que para um meio-atacante. Ainda perguntei para essa pessoa se o Thiago Mendes não poderia ser esse meio-campista que o São Paulo busca. Aí essa pessoa afirmou que as tratativas entre São Paulo e Thiago acontecem há mais de um ano, mas a pedida financeira do Thiago Mendes hoje está completamente fora da realidade do tricolor. São Paulo só vai conseguir contratá-lo se o Thiago aceitar uma bela redução na pedida. Hoje o Thiago quer ganhar na casa de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Crespo tem participado ativamente da busca por reforços, mesmo com a apresentação dele marcada apenas para a semana que vem. Ao longo da semana, por telefone, Crespo e dirigentes do São Paulo trocaram figurinhas. E esse jogador aqui e esse aqui. O São Paulo, inclusive, tem recebido algumas sugestões do Crespo de atletas do mundo árabe, mercado que ele conhece como poucos, até por ter passado recentemente por lá. Só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo só vai contratar jogadores que cheguem de graça e com custo salarial baixo. A realidade financeira do São Paulo não permite grandes sonhos. E aí só a última, o Biel, atacante que pertence ao Sporting, é um dos alvos. São Paulo tem negociações com o Biel, mas a coisa não avançou porque o Sporting não definiu se topa vendê-lo ou emprestá-lo. Se a opção dos portugueses for apenas pela venda, o São Paulo está fora da parada. Se houver a possibilidade de empréstimo, o Biel o São Paulo passa a ser uma possibilidade real para a contratação do ex-atacante do Bahia. Quero falar agora sobre Lionel Messi. Jogadores ainda estão curtindo as suas férias. A tendência é da maioria voltar ali no dia 26. Mas alguns atletas importantes podem voltar antes. Lucas Moura, Ferreirinha, Oscar e Marcos Antônio encurtaram as férias e já devem retornar ao CT da Barra Funda nesta segunda-feira. Informação dada primeiro lá pelo Alexandre Grisbrecht, lá do Anotações Tricolores, e que a gente traz essa confirmação. Ele até tem relatado recentemente que alguns atletas, né, mesmo nesse período onde os jogadores estão de férias, alguns atletas estão indo ao CT da Barra Funda justamente para dar a evolução nas suas lesões. O Igor Vinícius apareceu, que está tratando da lombalgia, o Marcos Antônio também. Outros atletas apareceram no centro de treinamento da Barra Funda mesmo durante as férias para realizar esses tratamentos. E aí agora, Lucas Moura, Ferreirinha, Oscar e Marcos Antônio, esses 4 atletas, eles vão encurtar as férias, vão voltar um pouco antes na segunda-feira para já realizar alguns trabalhos prévios, tudo para que na quinta-feira, na reapresentação do time no próximo dia 26, eles já estejam em condições e em pé de igualdade para estarem disponíveis já na primeira partida que o Hernan Crespo disputará sob o comando do São Paulo nessa sua segunda passagem. Existe uma forte expectativa, uma impressão muito grande dos atletas estarem à disposição já para pegar o Bragantino na rodada do Brasileirão. No dia 13, está marcado o retorno do Brasileirão, mas o jogo do São Paulo ainda não tem data confirmada por conta da participação do Flamengo no Mundial. O Mundial está marcado, inclusive a final, para o dia 13. Então, por conta de toda essa dinâmica, a CBF preferiu que todos os times que estão na Copa do Mundo de Clubes ainda não terão esses jogos da rodada do dia 13 de julho marcados neste momento. A ideia é esperar um pouco até eles retornarem tudo para tomar uma decisão em relação a esses jogos. Mas o quarteto já estará disponível no primeiro jogo, então todos esses atletas vão retornar. O Luiz Gustavo, existe uma possibilidade dele retornar ainda no final do mês de julho, mas é um assunto que a gente vai deixar para depois. O Juan tem uma situação já em aberta, não dá para saber a situação do Juan, porque ele vai passar por uma artroscopia para saber a gravidade da sua situação, para depois aí sim o São Paulo saber o que é, para depois saber como é que vai tratar e se vai ser caso cirúrgico. E o Caleri e o Hugo Leonardo, eles ainda vão demorar um pouquinho mais. O Hugo Leonardo, inclusive, vai uma informação, expectativa dele voltar até lá em agosto e setembro. Ele tem evoluído muito bem. A expectativa era só em 2026, mas agora ele deu uma
uma regredida nessa questão do seu retorno e existe uma forte perspectiva de que ele volte já nesse segundo semestre. Mas voltando, Lucas Ferreirinha, Oscar e Marcos Antônio já estarão fora do departamento médico e na primeira partida do Hernan Crespo, nesse retorno, eles já vão estar disponíveis. Então são reforços importantes para o São Paulo, que vai esvaziando o seu departamento médico um pouco mais já com a presença do seu novo treinador. Hernan Crespo já está trabalhando, inclusive, nos bastidores, já tem feito alguns trabalhos mais remotos. O Crespão, o Cresponato, está ali em home office lá na Argentina, mas ele já pediu relatórios, inclusive, tem pedido algumas indicações do elenco, saber como é que tá todos esses cenários, ele quis saber também dessa questão do departamento médico, entender quais jogadores que ele pode contar, situações, como é que tá essa situação do mercado, o que o São Paulo estava projetando contratar, e agora, como é que vai fazer, ele já tá projetando um esquema com 3 zagueiros, já tem confabulado, já tem pensado em algumas possibilidades, então é o Crespo que mesmo lá em Buenos Aires, já tem feito todos esses trabalhos. Ele vai chegar na próxima semana aí, de segunda para terça-feira no máximo, o Hernan Crespo desembarca no Brasil junto com a sua comissão técnica. Tá todo mundo lá preparando as coisas na Argentina para se mudar aqui para o Brasil, e aí tem questões familiares, né? Você pega os familiares para vir para cá, quem aqui vai vir, casa, tudo, já estão organizando tudo, mas o Crespo já tem feito ali alguns trabalhos remotos, já tem pedido alguns relatórios para o departamento de futebol, já tem pedido algumas informações, então o Crespo já está começando a entender alguns cenários, inclusive a venda do Alves, ele já tinha sido avisado que existia essa grande possibilidade, e aí seria um jogador que ele já nem estará contando, que ele já nem conta, porque ele já foi avisado realmente dessa necessidade de venda. Inclusive, o São Paulo está no mercado em busca de alguns atletas, e aí agora, a gente tinha conversado da informação de que o Crespo ainda não estava participando da contratação do Biel, que ele nem sabia disso, porque era um nome que o São Paulo já tinha indicado em relação ao Zubeldia, e que mesmo sem o Zubeldia, o São Paulo foi seguir essa contratação, e o Crespo também não viu maiores problemas, há uma confiança também do Crespo de que o departamento de futebol há um entendimento de que há uma sinergia. Se o Crespo está numa situação, se vocês acham que precisa desse jogador, então tudo bem, o jogador que jogou no futebol europeu, que teve destaque no Bahia, então a gente pode encontrar aqui uma solução para a gente ver o que a gente pode jogar. E aí a tendência, depois dessa imersão do Crespo nesse elenco, nas opções que ele pode trazer, e aí ele vai tentar o máximo ali, o aproveitamento desse elenco, entender os jogadores da base, entender o que ele pode fazer ali, para depois, quem sabe, aí ele mesmo também já começar a indicar alguns reforços, algumas situações onde ele vai acabar precisando. Repito, um primeiro indicativo seria de Hernan Crespo usar o sistema com 3 zagueiros. Até já conversei ali com algumas pessoas em relação a algumas ideias de jogo que ele possa ter. Ele vê muito Oscar e Lucas atuando com um pouco mais de liberdade no ataque. Então a gente pode imaginar que nesse sistema com 3 zagueiros seria um Lucas como um segundo atacante e o Oscar como um meia de ligação ali. Jogaria, por exemplo, Lucas, Oscar e o centroavante. Poderia jogar dessa forma. E aí, por exemplo, o Ferreirinha, como que se encaixaria, enfim, são alguns conceitos que já estão sendo conversados ali pelo técnico Hernan Crespo, que já deve começar a sua imersão na próxima semana já em solo brasileiro para começar os trabalhos já. Inclusive, ele já vai ter um encontro ali com o Lucas, com o Marcos Antônio, com o Oscar, com os atletas que vão retornar um pouquinho antes ali para já se prepararem. Para a gente continuar, Luiz Gustavo de zagueiro, existe essa forte possibilidade com o sistema com 3 zagueiros que ele pode adotar agora nesse retorno com o São Paulo, informação dada lá pelo blog do São Paulo, que a gente vai repercutir aqui um pouco. Nas conversas, né, a gente já tinha falado que já há conversas ali do Hernan Crespo com as pessoas que trabalham no departamento de futebol, para o Crespo chegar cada vez mais próximo e mais perto do time ideal que ele quer e para ele entender cada vez mais o cenário em que o clube está. E aí, nessas conversas, teria sido um papo informal onde o Crespo teria comunicado à direção, ou o pessoal do departamento médico, ou do departamento de futebol, melhor dizendo, de que ele vê o Luiz Gustavo sendo mais um terceiro zagueiro do que um meio-campista. Aí, por exemplo, nessa linha com 3 zagueiros, a função do Luiz Gustavo, ele sendo esse zagueiro de saída, lembrando que o Crespo,
Não é que ele joga com 3 zagueiros porque ele acha que ele pode ser mais protegido. Em 2021 vocês viram muito bem. O sistema com 3 zagueiros é até para ser mais ofensivo, é até para ter um controle melhor sobre o adversário. Então, você jogando num sistema com 3 zagueiros, vamos colocar uma hipótese. Vai que ele coloca o Alan Franco aqui pela direita, para ter uma qualidade de jogo saindo aqui por esse lado, o Arboleda como um zagueiro da sobra, cobrindo os 2 zagueiros, e o Luiz Gustavo, talvez podendo ser esse zagueiro aqui da esquerda, porque aí você conseguiria melhorar na saída de bola. O Luiz Gustavo, ele tem um passe bem apurado, ele tem uma saída de jogo interessante, até por ser um meio campista. Fica a questão, fator físico, questão de rotatividade, questão de realmente de aguentar, por exemplo, um ponta veloz, de ir para o embate na marcação. Mas em termos de construção de jogo, o Hernan Crespo vê que o Luiz Gustavo pode fazer essa função e desempenhar essa função bem. Hoje no São Paulo, por exemplo, tirando o Sabino, não tem um zagueiro canhoto para ser reserva. Se a gente for colocar esse sistema com 3 zagueiros, quem poderia atuar por aqui era o Alan Franco, mas o Alan Franco tem a dificuldade do pé trocado. Aqui ele sempre vai pender para jogar mais com o corpo virado para o meio, e não lateralmente como o Crespo gosta. Ele gosta de atacar muito pela beirada do campo, tanto que os seus pontas, ou os seus alas, nesse caso, são muito ofensivos, que ele gosta de que os caras vão para frente. Então você pode ter essa dificuldade com o Alan Franco. E aí você só tem o Sabino como esse jogador canhoto, e aí você poderia ter essa outra opção do Luiz Gustavo, que seria um teste a ser feito. Pode ser o Enzo Dias também, que pode acabar atuando nessa função, ou você vai poder acabar indo para a categoria de base ou para o mercado. Mas fato é que o Luiz Gustavo tem sido estudado pelo técnico Hernan Crespo para, quem sabe, fazer essa função, para, quem sabe, começar aí a ter mais minutos atuando mais nessa função. Luiz Gustavo, que começou o seu condicionamento físico, pelo menos mais 20 dias, um mês ali para ele estar 100%, tranquilo, bonitinho, já pronto para o jogo, e aí ele já vai estar disponível para o técnico Hernan Crespo, não deve demorar muito. Lá no máximo, o segundo e terceiro jogo do Crespo como técnico do São Paulo, Luiz Gustavo já vai estar disponível. Para a gente fechar, São Paulo pode acabar vendendo os 2 atletas das categorias de base, tanto o Alves quanto o Lucas Ferreira, né? Na última semana veio uma proposta oficial do Alves, do CSK para o Alves, aí o São Paulo estaria vendendo o Alves por 6 milhões de euros e ficaria com 90% desse valor, já que o CSK está fazendo essa proposta de 100% dos seus direitos. E aí, caso o São Paulo venda, o atleta já bate a meta de vendas ali, já ultrapassa os 155 milhões que estava estipulado na meta de vendas, e aí poderia ficar até indiretamente, ou né, a ideia, na verdade, teoricamente, já bateria a meta de vendas e ficaria tranquilo. Mas aí agora surge a possibilidade da venda do Lucas Ferreira, porque o Krasnodar oferece 8 milhões de euros, só que aí o São Paulo acena que venderia por 10 milhões de euros. E lembrando, Lucas Ferreira, São Paulo, só tem 80%. Então, caso essa proposta do Krasnodar chegue a 10 milhões de euros pela totalidade dos vencimentos do atleta, do percentual do atleta, o São Paulo só teria direito a 80% e não a fatia por inteiro. Então é o São Paulo que, ao meu ver, com essa informação que a gente tem de que precisa vender mais, há o entendimento de que o FIDIC acabou estourando o orçamento e você vai precisar fazer novas vendas para você conseguir equiparar essa situação. Porque quando a gente vai confrontar as pessoas da diretoria, eles falam que a venda do Alves nesse momento é importante pelo fluxo de caixa. Qual que é esse fluxo de caixa? O porquê desse fluxo de caixa? Ninguém responde. Então qual que seria essa situação do Lucas Ferreira? É um buraco? Vai pegar esse dinheiro para investir em reforços? Mas aí seria interessante vender ele por essa quantia e reforçar o time, sendo que você poderia encontrar outras soluções. São questões e questões que, quando a gente tenta ir a fundo na informação, quando a gente tenta investigar, quando a gente confronta para perguntar, a gente acaba não sendo respondido ou acaba saindo ali pela tangente, como é de praxe em algumas situações dessa diretoria do departamento de futebol. Fica aí a questão, mas fato é que o São Paulo pode acabar realmente vendendo seus 2 atletas. O Alves já está praticamente fechado, resta só ver essa questão da mais-valia. Já o Lucas Ferreira, caso o Krasnodar fale, beleza, 10 milhões de euros, toma na sua mão, dificilmente o São Paulo vai acabar se segurando. Vou te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira,
Não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias. Conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.